Bom, e pra gente falar do 11 de setembro, eu vou precisar te falar sobre a Guerra do Golfo, que aconteceu em 1990. Guerra do Golfo, que aconteceu por causa da guerra do Irã e do Iraque. O que foi a guerra do Irã e do Iraque? Aí tu já quer saber demais. Mas enfim, a guerra do Golfo aconteceu porque o Iraque queria invadir o Kuwait. Por quê? Porque o Iraque estava endividado por causa dessa outra guerra contra do Irã contra o Iraque. E queria invadir o Kuwait porque o Kuwait é muito rico em petróleo, o petróleo lá é muito bom e etc. E o Iraque estava endividado, então precisava aumentar a sua receita e eles viram que explorando o petróleo presente no Kuwait, eles iam aumentar as suas verbas. Só que o que acontece? A gente tem os Estados Unidos, que é o maior consumidor de petróleo do mundo. E se esses dois países, que são grandes produtores de petróleo, estão em guerra, eles produzem menos petróleo, o petróleo fica mais caro, não tem petróleo suficiente para alimentar os Estados Unidos, biriri, bararó. E os Estados Unidos interviu militarmente nesse conflito e ocupou a região da Península Arábica, que é uma região sagrada que foi o berço do profeta Maomé. E a Al-Qaeda, que foi um grupo fundado pelo Bin Laden em 1989, que eles combateram a União Soviética, é um grupo que surge dentro dos Mujahideen, eles falam pro exército dos Estados Unidos, magrão, vaza da Península Arábica aí, que é uma região sagrada para nós, e vocês não podem ficar aí. E os Estados Unidos falaram, não, a gente vai ficar aqui porque a gente é os maiorais. E os Estados Unidos bateu o pé e falou que ia ficar lá porque queria assegurar a produção de petróleo e a segurança daquela região. E em contrapartida, a Al-Qaeda fez atestados terroristas. Fez atentados terroristas contra os Estados Unidos. Um dos principais, tu sabe, foi contra a embaixada dos Estados Unidos em Nairobi, no Quênia, que matou 213 pessoas. E outro atentado foi em 2001, no próprio território dos Estados Unidos, e envolvia então jogar aviões na Casa Branca, no Pentágono e no World Trade Center, Torres Gêmeas. E eles só conseguiram atingir o World Trade Center. Professores americanos, 24 horas pode... Porque acho que os aviões foram receptados, alguma coisa, eles não conseguiram chegar no Pentágono e nem na Casa Branca, né? Foram quase 3 mil mortes nesse atentado. Bom, e aí começa a história toda. Porque o Talibã deu refúgio pro Osama Bin Laden, que estava sendo perseguido pelos Estados Unidos, porque ele era responsável por esses atentados. Ele foi o criador da Al-Qaeda e foi o responsável pelos atentados do 11 de setembro. Então o Bin Laden foi responsável pelo atentado do 11 de setembro. O Talibã, o Afeganistão, deu refúgio para o Bin Laden e os Estados Unidos, em 2001, invade o Afeganistão na guerra contra o terror, que foi muito lá da doutrina Bush. O que é essa doutrina Bush? E você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush. É uma política de Estado dos Estados Unidos, onde eles podiam invadir qualquer país que tivesse aí sobre ameaça terrorista, tivessem armas de destruição em massa, armas nucleares, sei lá, enfim. Daí eles não precisavam da aprovação de nenhum outro país, não precisavam da aprovação do Conselho de Segurança da ONU, enfim, eles, com essa doutrina Bush, eles metiam o pé na porta e simplesmente invadiam. Bom, a guerra do Afeganistão a ocupação do Afeganistão durou um longo período. E em 2020 o Donald Trump fez um acordo com líderes do Talibã para a retirada das tropas americanas se eles ajudassem a combater a Al-Qaeda. Enfim, foi um sucesso essa aproximação do Pato Donald, quer dizer, do Donald Trump com o Talibã e tal, né, com as lideranças do Talibã, e ele prometeu retirar as tropas do Afeganistão, que foi uma promessa que o Biden cumpriu agora em 2021, até porque essa guerra estava pesando muito já no bolso do governo americano, estava ficando muito cara, e tem outros focos de terrorismo e outras áreas geopolíticas talvez mais importantes que o Afeganistão para os Estados Unidos hoje em dia, como por exemplo o Oriente Médio, a região
região sul da Ásia, o norte da África e por aí vai. E com essa saída das tropas americanas do Afeganistão, então abre brecha para que Rússia e China, que são duas potências, a Rússia é uma potência militar e a China é uma potência econômica muito grande que está em ascensão e a cada ano ascende mais e tem um mercado consumidor gigantesco com mais de 1 bilhão de pessoas, então abre influência para esses dois países no Afeganistão. Bom, espero que tu tenha curtido, que tu tenha entendido. Para dúvidas, angústias, lamentações e objeções, me manda um pix que eu respondo todas as tuas dúvidas. Adiós.